E a gente que começou esse programa, né, falando ali da questão da morte da Rainha Elizabeth, não se fala em outra coisa, e vem à tona ali algo que é uma certeza, né? A gente sempre fala ali que a morte é a única certeza que a gente tem da vida da gente, né? Na vida da gente ali. E vem essa questão do luto, né? Da perda. Pra gente falar sobre esse assunto, né? A gente tem a grata satisfação de dividir tela aqui mais uma vez. Alexander Bess, psicólogo e escritor, que está aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Obrigado mais uma vez, Alexander, você está aqui com a gente para dividir suas experiências e os seus estudos, né? Você que é uma pessoa muito conhecedora dessa causa. E é bem isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala que a única certeza que a gente tem é a morte, mas às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas ali para vivenciar esse luto, né? Ou não sabe ali da força que a gente tem dentro da gente. Obrigado, bom dia mais uma vez. Bom dia, Alexander. Obrigado, verdade. Obrigado, Ranieri. Obrigado, Carolina. Um abraço a vocês da Nova Difusora. Que vocês continuem com essa qualidade, né? Com essa competência e simpatia aí para fazer o programa. Obrigado. Obrigado você. Então é isso, né? A morte é a única certeza que a gente tem. Será que a gente consegue mesmo conviver com isso, com essa perda? Bom, é o princípio do fim, pelo menos terrestre, né? Quando você tem uma morte de uma rainha como essa, ou se fosse uma outra personalidade, aflora, né, no imaginário das pessoas, aflora no inconsciente das pessoas, justamente essa questão do fim. É o término de uma era, é o término de uma época. Principalmente porque ela foi assim uma representante mor, né, do século XX, acompanhou ali tantas questões, acompanhou a Segunda Guerra Mundial com toda a perversidade que era a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, resistiu bravamente à Inglaterra. Aliás, a Inglaterra foi a grande pedra, né, foi muito boa a Inglaterra para começar a destruir a Alemanha nazista. Então, quer dizer, uma senhora com propriedade, uma senhora com muita estofo interno, e quando uma pessoa dessa magnitude vai embora, o luto é um luto diferenciado, Ranieri, e falo para Carolina também, é um luto coletivo. Então esse sentimento de perda, ele aflora negativamente e coletivamente nas pessoas, não só pela perda dela em si, mas também porque mostra que a vida termina. E principalmente, além de ela ter uma idade muito avançada, mostra também, né, que não existe a ilusão da vida eterna, infelizmente. Então, assim, eu acho que tem uma máxima em psicologia que fala que a pessoa que passou dos 100 anos, venceu a morte, ela infelizmente não chegou aos 100 anos de idade. Mas esse sofrimento de uma nação inteira, ele é diferente de um luto mais privativo, de uma pessoa não tão não sei se a palavra é famosa, mas conhecida seria melhor. Uma pessoa que era avó de uma nação, né? Então você tinha um sentimento ali, uma pessoa que era uma pessoa que tinha aí as suas propriedades econômicas, suas propriedades cronológicas, mas ao mesmo tempo sabia disseminar o carinho, sabia disseminar a atenção. E você não está perdendo só uma líder de uma nação, você está perdendo uma avó. E aí é aí que entra o luto coletivo, que é um luto diferenciado. E aí as pessoas sentem só isso, não só isso, mas também umas pelas outras, e se identificam também com a dor da família da rainha. Então, é um luto mais extenso, né? O luto tem várias fases, mas todas elas serão mais negativamente ali reverberadas por causa dessa questão do coletivo e de um coletivo ali totalmente perceptível e tateável. Você falou uma coisa muito certa, né? A sensação que a gente tem é que a Rainha Elizabeth, né, pela força que ela foi, né, ali como imagem, né, o trabalho de servir, e ela prometeu isso lá no comecinho, que ela iria servir não só ali o povo dela, mas a nação inteira, e foi bem isso, né, em todas as suas viagens, né, veio aqui para o Brasil, visitou algumas cidades, e a gente sentia isso mesmo, assim, né, aquela avó. O mais interessante de tudo é que não só a imprensa, né, mas o mundo inteiro já esperava ali por isso, por conta da idade avançada da rainha, né. Muitos memes ali na internet, a gente sempre via, né, muitas brincadeiras ali envolvendo a figura da rainha, né.
né? Colocando ali a rainha sentada ali a Santa Ceia, né? Pela idade dela. Então, assim, a gente esperava isso de uma certa forma, mas nem todo mundo estava preparado. Ontem o que eu mais vi no Twitter, por exemplo, né, nas redes sociais, pessoas declarando mesmo o amor ali à figura da rainha, mesmo não sendo ali do Reino Unido, né? Da Europa e tal, que estão mais próximos ali dela, mas pessoas da África, né, pessoas da Oceania, aqui do Brasil, por exemplo, né, os brasileiros são muito mais ativos aí nas redes sociais, ou seja, é uma figura que realmente jamais será esquecida, né? Alexander, eu acho que tem um ponto importante aí para a gente falar, para começar a introduzir esse assunto do luto, é que uma vez eu ouvi isso na minha análise e eu achei muito interessante o fato de que a gente tende a viver pelo menos, como se a morte não fosse chegar, né? Como se esse dia não fosse existir. A gente vive o dia a dia tentando ali se desconectar e esquecer de qualquer coisa que traga essa percepção, essa lucidez de que o fim chega, né? Você acredita que talvez essa forma de viver, né, de lidar assim com o assunto do luto, talvez seja um fator aí que intensifica o sofrimento quando essa hora chega, né, que faz a gente de fato ficar assim tão arrasado às vezes, né, ou realmente perder assim o sentido da vida quando esse fato acontece com alguém próximo ou nem tão próximo assim, mas que dá aquele choque. Sim, muito boa a sua colocação, Carolina. É bem por aí mesmo. Você está falando da realidade de uma das bases da origem da síndrome do pânico, que é justamente a questão do óbito, a questão da morte, né? Quando você tem alguém familiar muito próximo, e mesmo numa questão ali de uma senhora como essa, que era um símbolo, né, que resguardava uma nação, com toda a sua qualidade existencial que assim ela tinha, muitas pessoas eu posso te dizer que vão desenvolver síndrome, porque quando você tem um evento de morte muito próximo, ou uma pessoa muito carinhosa como ela era, que era uma avó para a nação, você pode ter ali sim a síndrome do pânico. A questão é que muita gente tem essa qualidade, essa condição de lidar com a morte diariamente. Então, ela tem que ter fé, né? Então, o que acontece? Então, corpo humano, tá? Eu vou te dar as 4 divisões que existem. Corpo humano, mente, né? Alma, que é o que a gente tem, que é a nossa alma, e o espírito quando você vai embora. Então, as pessoas que têm... Aí não tem nada a ver com psicologia nem com psiquiatria. Mas aí é para isso que as pessoas têm fé, para que realmente possam, quando estiverem próximo do final, saber que fizeram alguma coisa boa na vida e podem partir em paz. Mas você tem razão, muitas pessoas não têm realmente condição de lidar com isso, outras pessoas já têm um pouco mais de condição, mas aí envolve também uma série de questões. Quando pessoas mais sensíveis, emocionalmente falando, psicoemocionalmente falando, tem uma maior dificuldade de lidar com isso, prefere deixar isso no anonimato psicológico, assim a gente pode dizer, e vive o dia a dia. Outras pessoas vivem isso dia a dia também, mas sabem conscientemente, não no seu aparelho inconsciente, mas no seu aparelho consciente, que isso um dia vai chegar, e preferem não pensar nisso para viver o dia a dia. Falar o certo ou o errado é muito difícil, aí vai de cada um para cada um. Bom, são 8 horas e 15 minutos, nós estamos conversando com Alexander Bess, psicólogo e escritor, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, especialista em saúde mental. São mais de 20 anos tentando entender ali a mente humana, que a gente sabe que a mente da gente é uma coisa. Eu sempre gosto, doutor, de trazer aqui, ilustrar, né, com coisas reais, para que o público se sinta ali à vontade e se veja nessa situação. Por exemplo, eu tive uma perda muito forte, perda da minha avó há 2 anos, por exemplo, e eu tentava quebrar esse tabu da morte, né? A gente falava de uma forma brincando, quando você for embora, quando morrer, vai ser assim, assim, assado, porque era algo que eu não queria presenciar, né? Eu não queria ter aquela imagem ali, por exemplo, da minha avó num caixão, viver
aquela questão, todo aquele processo, né, fúnebre ali que a gente vive. E o mais interessante foi assim, tudo que eu não queria aconteceu. Ela morreu nos meus braços, né? Então assim, veio aquele choque. E às vezes você não sabe da força que você tem, né? Você imagina, eu tive que resolver tudo, minha mãe ali, né, desolada e tal, e eu tendo que resolver. Eu que tinha medo de vivenciar isso, fui a pessoa que tive que ter forças ali para poder resolver tudo. Mas depois a conta veio, né? Aquela força que eu tive ali naquele primeiro momento, depois, quando eu me senti só, ou sei lá, fiquei longe daquilo, ou a ficha caiu, né? Porque a ficha cai às vezes depois, de muito tempo, né? E aí veio tudo isso, veio, como você falou, veio síndrome do pânico, veio ansiedade, veio tudo, mas graças a Deus hoje já tá tudo tranquilo, já tá tudo melhor. É bem isso mesmo, às vezes a gente não acha que a gente tem uma força, mas a gente encontra essa força, mas aí tem que ter muito cuidado também com isso. Bom, pela sua avó, a avó é sempre uma figura muito importante na vida da gente, é uma mãe dupla, né? É uma mãe dupla. Eu também perdi a minha avó um pouco antes da pandemia, mas a minha avó tinha 100 e estava indo para 103, né? E até 15 dias antes dela morrer, a gente tinha toda uma programação familiar. De toda quarta-feira a gente almoçava junto na casa da minha avó. Então eu, minha mãe, um dos meus irmãos, enfim, então tinha um pessoalzinho ali da família que também sempre, minha família materna mais longe até agora, com 5, mas a dor é muito forte. Ela falava para mim, vá com Deus e seja feliz. Quer dizer, então veja, uma mulher com 102 anos, né, falava, vá com Deus e seja feliz. Assim, então assim, a perda de figuras importantes como essa, como a sua avó, como a minha e como tantas outras que tem por aí, nos machucam muito. E você tem razão, naquele momento você entra em choque, que a primeira fase do luto é a negação. Você não está errado. Até você sair dessa fase, demora um pouquinho. A questão, Ranieri, é que quando você perde alguém, todos nós, né? Quer dizer, quando alguém próximo, no caso da rainha é uma exceção, porque ali existe, é um país monárquico, então a monarquia ali rege o povo, eles têm toda uma adoração por isso. Mas você tem um processo psíquico da elaboração do luto. A elaboração do luto, o Ranieri fala para a Carolina também, todos nós aqui, todas as pessoas que estão nos escutando aqui, estão nos vendo, a radiodifusora, o processo do luto ele demora 9 meses, ao contrário. Então, é ao contrário do processo de nascimento. É nesses 9 meses que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ações, porque você fica mais fragilizado, porque você falou, a conta chega. E é verdade. Então, se você não tiver uma estrutura mental muito forte nesses 9 meses, aí você pode fazer uma besteira na sua vida, ou ter, não que você não faça, mas ter também ali novas patologias ali cercando você, como a síndrome do pânico, como a ansiedade, como a depressão, por exemplo. São todas doenças emocionais. O ruim das doenças emocionais é que elas vêm muito rápido e a remoção é muito devagar. No caso da elaboração do luto, sempre é uma questão muito negativa. Então você tem que ter ali, às vezes, se você for uma pessoa forte como você foi, né, parabéns aí pelas suas ações, porque realmente eu sei que não é fácil isso. Você vai precisar de uma ajuda. Né, uma ajuda de... Existem psicólogos especializados só em luto, né? Existem pessoas que conseguem fazer essa questão. Eu tive uma aula em relação a isso na faculdade, no 2º ano, e a professora está viva até hoje, ela tem 80 e poucos anos, muito capacitada, inclusive, e ela falou, vocês se preparam a vida inteira para a morte, quando ela chega você não está preparado. Quer dizer, então isso. É muito complicado mesmo, né? Eu lembro dessa aula direitinho. Então, assim, é muito duro. Então, muitas pessoas preferem não pensar. Então, outras pessoas já pensam e trabalham com isso melhor. Também existem países, né, que têm uma cultura de lidar com isso melhor. Mas eu acho que é difícil responder isso, porque vai muito de cada um para cada um. Então, quando você tem experiências muito desagradáveis, eu acho que a própria síndrome, Ranieri e Carolina, ela já remete ou à situação, né, de luto, ou você
passou por isso e você a teve. Então, é muito complicado. Pandemic Anxiety, Specific Anxiety Disorder, relacionado à questão da morte. Você teve também a questão do estresse pandêmico, da depressão pandêmica e principalmente da síndrome do pânico pandêmica. E todas elas, Ranieri e Carolina, ligada aí à questão do luto. Você também teve uma outra terminologia, que é o luto pandêmico, que tem muitos estudos aí. Então, por causa da pandemia. Então, veja como essa questão emocional de óbito e de luto acomete as pessoas. Então, acho que viver com propriedade o dia, né? Cada dia, a gente não sabe o dia, daqui a um segundo, a gente não sabe amanhã, mas viver com propriedade, sempre de uma qualidade boa e tentando fazer o melhor para você e para o próximo, eu acho que ainda é a melhor, respeitar sempre as diversidades, né? Ter sempre tolerância em relação a tudo, que é a melhor maneira de você viver e viver realmente com gosto, aí dá gosto de você realmente viver, que é uma coisa hoje em dia que é um pouco difícil por causa de tantas intolerâncias que existem no mundo, de tantas ramificações, né? Então, acho que isso seria a melhor maneira de você viver com propriedade, sem pensar realmente na morte para aquelas pessoas que não têm a condição de pensar, então viver com propriedade. O próprio estado, é interessante isso, porque o próprio mental, quando você digo as pessoas, né, muda de uma década para outra, por exemplo, você está na década dos seus 20 anos, mas depois você passa nas décadas dos seus 30 anos ou 40 anos, o próprio aparelho mental vai se modificando nesse sentido, colocando você nesse tipo de pensamento. Então, isso é muito interessante. Agora, além do medo de morrer, eu acho que o maior de tudo é o medo do sofrimento, né? O medo de você realmente sofrer ali. Eu tive um caso de uma das últimas consultas ali na pandemia. Eu atendia a mulher do paciente. Ela era minha paciente, mas ele tinha uma doença. Esse cara aí foi uma das piores mortes que eu vi na minha vida. Ele ficou 5 anos numa cama, ele teve um câncer de garganta e depois ele estava sarando do câncer de garganta, veio uma questão ali de uma doença degenerativa, uma esclerose múltipla, e ele ficou 5 anos entrevados numa cama sem poder falar, sem poder se mexer, e começou a ter outras deformações físicas também, e ele teve ali o auxílio da mulher, realmente uma mulher que eu amava muito, que era minha paciente, e isso fez com que ele sobrevivesse 5 anos ali. Então o carinho dela foi muito suficiente para esse cara, que ele inevitavelmente pensava na morte dia a dia. Então o ideal é que a gente viva realmente sempre nos cuidando, sempre ali com muita saúde, com muita propriedade e qualidade de vida, para que a gente possa também ter elementos positivos e não permitir que pensamentos negativos nos invadam, né? Quando você tem uma positividade, não a positividade tóxica, mas a positividade normal, porque a positividade te afasta da realidade, mas a positividade normal, você vai ter ali menos chances de desenvolver a depressão psicológica, porque a depressão ela pode ser tanto psicológica quanto orgânica, né? A orgânica é o transtorno depressivo maior, é quando você nasce com ela. Sim. E a gente chama de depressão, especialmente nesse mês de setembro, começo do suicídio. Então, uma morte como essa aflora também as questões depressivas e de quem tem pensamento suicida pode também piorar no caso da morte da rainha. Então, e a depressão endógena, que é aquela que você nasce, que é orgânica, que precisa ter tratamento o resto da vida, ou a depressão psicológica, que a gente chama de exógena, que pode ser acometida como uma morte dessa da rainha, por exemplo, e ser passageira. Você falou em vários pontos muito importantes, inclusive eu já até eu vou te prender aqui no sentido de vamos marcar... Por favor, eu estou à sua disposição. Lembrando que eu sou um estudante também, tá? A gente vai... Eu quero muito que a gente fale também dessa questão dessa positividade tóxica, né, depois. A gente vai vir só para falar sobre isso, porque até para você ser positivo também demais, aquela coisa forçada, aquele bom dia que você sabe que você... Não tá legal para dar o bom dia, mas você tem que dar o bom dia, isso também é um problema. Você falou aí do Setembro Amarelo, a gente está vivenciando o Setembro Amarelo, que é esse mês de conscientização. Tanto eu, a Carol e a rádio, nós somos totalmente unidos nessa causa, né? A gente sempre aproveita para falar de saúde mental aqui, né? Principalmente porque a gente vivenciou isso na pandemia, né? Nós tivemos ali momentos
de restrições, esse pós-pandemia também, Todos nós. né, afetou muito a mente humana. A gente discute isso muito mais, com muito mais clareza, né? Se quebrou ali muito tabu, e isso é muito interessante. A gente sempre que pode, a gente fala de saúde mental aqui, tem muita coisa pra gente falar. A gente sabe também, e a gente volta ali os olhares para as crianças, né? A quantidade de criança com depressão, crianças ansiosas, né? Isso também é um problema. Papai e mamãe responsáveis que estão ouvindo a gente nesse momento tem que ficar de olho também com relação a isso. E eu sempre falo, né, doutor, o diagnóstico precoce sempre é o melhor. Quanto mais cedo você saber que você tem ali uma doença ali, a saúde mental não está legal, está abalada, é importante você buscar um especialista. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. E o indicativo disso, Ranieri, e para Carol também, é justamente quando você percebe que alguma coisa não está legal, né? Então, quando você percebe que alguma coisa não está legal, é muito importante você já pedir ajuda. No caso da depressão em especial, o portador, então, usualmente, ele comunica. Ele fala que ele quer se matar, ele fala que ele está com depressão, mesmo que ele não saiba o que é depressão, ele fala que ele fala isso, fala aquilo. Essas vozes são extremamente importantes e elas têm que ir com muita responsabilidade pela pessoa que está escutando, né? Porque essas vozes são a interlocutora de um possível óbito, interlocutora, na realidade. Então, são essas manifestações verbais, né, que se dão até em muitos casos de uma verborragia, que a pessoa fala constante, se ela não tiver o acolhimento a tempo, ela pode realmente ali partir para algumas ações mais complicadas. Geralmente, elas são proferidas tanto pelos homens ou como pelas mulheres, só que quando os homens se suicidam, os suicídios são mais fortes, são mais chocantes. A mulher geralmente se suicida de uma outra maneira. Então, mas é muito importante realmente as pessoas terem essa ajuda, terem todo esse aparato. Eu acho que ainda como a gente falou um pouquinho do setembro, eu acho que uma dica que eu sempre gosto de dar para aquelas pessoas que moram sozinhas, mas que têm família grande, ou que não têm família, assim, tente sempre entrar em algum grupo, né? Não só de WhatsApp, evidentemente que não, mas algum grupo ou de tricô, de crochê para as senhoras mais velhas, ou fazer parte de algum clube, ou ser parte de algum jogo, né? Fazer alguma parte de doação também, voluntariado é essencialmente essencial. E também ter um cachorrinho ou qualquer outro animal da sua preferência ajuda muito na solidão. O grande lance da depressão, o que a depressão não tolera é ser combatida. E como é que você combate a depressão? É não deixando a mente vazia, né? Então, quando você não deixa a mente vazia, você vai ter pouco tempo de espaço de nutrir a depressão. Então, o seu dia tem que ser preenchido. É legal ficar no Netflix assistir um filme, mas não mais que 2 horas por dia. Então, fazer atividades que possam realmente você estar preenchido, isso os estudos mostram que realmente é o melhor antídoto contra a depressão. E principalmente na notícia da rainha, que é uma morte que vai revigorar por muito tempo. Então, as pessoas que são depressivas ou aquelas que já têm problema em relação a lidar com luto, com óbito, essas pessoas vão ser alimentadas nesse sentido. Então, essas pessoas precisam se cuidar mais, não só aqui na Inglaterra, em qualquer outro lugar do mundo que tenha alguma identificação com essa morte, né? Então, é muito importante para a gente ter isso. E você falou em crianças, tem depressão infantil, que é muito séria, né? E também você tem uma questão nova, depressiva, que não existia, que é a depressão pandêmica infantil. A depressão pandêmica infantil, ela é proveniente apenas dos órfãos da Covid, das pessoas que perderam seus pais ou suas mães ou seus parentes por questão da Covid. Estamos numa pandemia ainda, a Covid não acabou, justamente, né? Infelizmente. A gente está numa pandemia, então muita gente acha que acabou. Não, a gente tem que ser responsável, a gente está ali no controle, né, sobre a vigoração da Omicron, das variantes B4 e B5, mas a gente pode ter uma variante. E ainda tem a questão da varíola dos macacos também, né? Então, ou seja... Exato. Então, a gente tem que se cuidar realmente, porque quando você fala em vírus, você fala num agente externo, invisível. O vírus vive
dentro do nosso corpo, fora nada. Então, é muito importante se cuidar. A gente tem meios de se cuidar, né? Não vamos entrar aqui no assunto que vai desviar e a gente não vai ter tempo. Mas vamos se cuidar, que eu acho que é importante. Olha, é bem isso mesmo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu já vou deixar ali com a Lu, mandar um beijo para a Lu, né? Sempre muito simpática. Ela, toda vez que ela vem aqui com a gente tenta atender sempre um pedido dela. E você é uma pessoa que sabe muito bem o que fala, estuda para isso, conhecedor dessa causa. A gente vê no brilho nos olhos o quanto que você gosta, né, de falar sobre esse assunto, né, de ajudar as pessoas acima de tudo. Você estava falando ali da depressão, né? Acho que é ter uma vida social mesmo, né? O antídoto para a depressão é você ter uma vida social, sair mais de casa, ver gente, né? Tomar uma cervejinha, tomar um suco, sair, ver... Enfim, é viver, né? Viver mesmo da melhor forma possível. Eu quero te agradecer, se você quiser deixar suas redes sociais, né? Fica à vontade. Muito bom. Eu agradeço você receba todo o meu carinho, toda a minha estima, a Carolina também, todo o pessoal da Nova Difusora, as pessoas que nos estão aqui escutando, eu agradeço mais a oportunidade de mais uma entrevista. O meu Instagram é Alexander Pérez Oficial.